Boa noite. Me chamo Dirceu Lacerda, tenho 63 anos e sou da região do Alto Sertão. Conto isso porque essa história não é minha. Ela é de um homem que eu conheci, que se foi há alguns anos, e que antes de morrer me contou o que aconteceu naquela noite. Eu prometi que ia guardar. Guardei por tempo demais. Agora preciso contar, porque a história que fica presa dentro de um homem velho acaba morrendo junto com ele, e essa não merece morrer. O homem se chamava Firmino Roque das Neves. Era caçador desde os 14 anos de idade, quando o pai dele colocou uma espingarda na mão e disse: "Vai aprender a trazer comida ou vai passar fome." Aprendeu. E nunca mais parou. Quando eu o conheci, ele já devia ter uns 50 e poucos anos, um homem seco, duro, com as mãos calejadas de cabo de faca e coronha de arma. Não era de falar muito, mas quando falava sobre o mato, os olhos acendiam de um jeito diferente. Firmino não acreditava em nada que ele não tivesse visto com os próprios olhos. Era assim que ele se definia. "Eu sou homem de prova", ele dizia. "Me mostra, eu acredito. Não mostra, não acredito." Lobisomem, assombração, caipora, ele ouvia as histórias, balançava a cabeça e dizia que era coisa de gente que bebia demais e ficava sozinha no mato por tempo demais. Disse isso a vida inteira. Disse até a noite em que não pôde mais dizer. A história aconteceu numa fazenda da região, numa época de inverno, quando as noites fecham cedo e o frio seco do sertão corta diferente. Firmino tinha sido contratado pelo dono da fazenda, um homem chamado Aristides, que criava gado, para resolver um problema que já durava semanas. Os animais estavam morrendo. Não morrendo de doença, não morrendo de cobra, morrendo devorados. Apareciam de manhã com o ventre aberto, as vísceras espalhadas, mas a carcaça quase inteira. Bicho que mata para comer, come. Bicho que mata de outro jeito, deixa diferente. O que estava matando o gado de seu Aristides não comia, estraçalhava, como se a morte fosse o objetivo, não a refeição. Cachorro não rastreava. Firmino me contou que isso foi a primeira coisa que chamou a atenção dele. Os cachorros da fazenda, animais acostumados a farejar qualquer bicho do cerrado, chegavam perto das carcaças, farejavam o ar e recuavam. Recuavam com o rabo entre as pernas e iam se encolher no canto mais fechado do canil. Ele nunca tinha visto o cachorro rejeitar rastro. Isso o intrigou, mas não o abalou. Firmino era homem de prova, e a prova que ele tinha até então era de um bicho grande, agressivo e esperto. Onça, talvez. Talvez um cão grande e doente. Havia explicação racional e ele ia encontrá-la. Na primeira noite que ele passou vigiando, nada aconteceu. Na segunda, nada. Na terceira noite, seu Aristides chamou um homem velho que morava numa casa de adobe a uns 3 quilômetros da fazenda, um senhor chamado Anísio, que tinha mais de 80 anos e conhecia aquela região desde antes de qualquer um dos presentes ter nascido. Aristides queria que o velho visse as marcas deixadas pelas mortes, que já eram 5 reses no total. O velho Anísio foi, olhou as marcas no chão perto do curral, olhou as carcaças, ficou em silêncio por um tempo longo. Depois perguntou se tinha algum peão novo na fazenda que tivesse chegado nos últimos 2 meses. Aristides pensou. Tinha um homem chamado Valdevino, que tinha aparecido pedindo serviço em março, vindo de uma cidade que ficava a uns 200 quilômetros. Bom trabalhador, calado, cumpria o que mandava. Mas havia uma coisa estranha. Nas noites de lua cheia, Valdevino pedia para dormir no paiol, separado dos outros peões, dizendo que roncava alto e não queria incomodar ninguém. O velho Anísio ouviu isso, fechou o rosto e disse baixo, quase para si mesmo: "É ele." Firmino estava presente e não gostou do que ouviu. Disse que aquilo era conversa de interior sem fundamento, que o homem provavelmente dormia separado porque tinha algum costume esquisito, e que o problema era um animal selvagem que ele ia encontrar e abater. O velho Anísio olhou para Firmino por um momento, aquele olhar de velho que já viu muita coisa e não tem mais paciência para explicar o que é óbvio, e disse apenas: "Não usa bala comum." Firmino deu uma risada curta e foi preparar o equipamento para mais uma noite de vigia. Naquela noite, era lua cheia. Firmino se posicionou numa plataforma de madeira que existia num dos pés de angico que ficava de frente para o curral, uns 4 metros de altura, boa visibilidade, vento a favor para não levar o cheiro até o terreno. Ele tinha a espingarda carregada, uma faca na cintura e uma lanterna que ele ia usar só em último caso para não espantar o que quer que viesse. Ficou ali das 8 da noite até a meia-noite sem ver nada.
O gado estava quieto, os cachorros recolhidos. Silêncio normal do sertão, grilo, coruja ao longe, vento baixo na vegetação. Perto de 1 da manhã, o gado começou a se agitar. Firmino me descreveu isso com detalhes que eu nunca esqueci. Não foi um susto repentino, foi uma inquietação que começou do lado esquerdo do curral e foi se espalhando para o restante do rebanho como uma onda. As reses começaram a se aglomerar no canto oposto, empurrando umas às outras, bufando. E os cachorros, que estavam no canil a uns 20 metros, começaram a uivar, não latir, uivar. Um som comprido, desesperado, que Firmino disse que arrepiou até ele, que não era de se arrepiar fácil. Ele ficou imóvel na plataforma, espingarda apontada para o lado de onde o gado estava fugindo, olhos forçando o escuro. E então ouviu o som. Ele tentou me descrever, e eu percebi que as palavras falhavam nele, um homem que não falhava com palavra fácil. Disse que era um som gutural, profundo, que parecia vir de dentro da terra tanto quanto de alguma criatura. Não era rosnado de onça, que ele conhecia bem. Não era uivo de lobo. Era uma coisa entre os dois, mas com uma camada por baixo que não era de bicho, era quase humana. Como se alguém estivesse tentando falar e só conseguisse produzir aquilo. A criatura entrou no campo de visão dele vinda da mata, pelo lado esquerdo do curral. Firmino ficou em silêncio por um longo momento quando chegou nessa parte. Eu esperei. Ele olhou para as mãos, depois para mim, e disse: Dirceu, eu caço desde os 14 anos. Já vi onça, já vi sussuarana, já vi javali de 300 quilos. Eu sei o que é bicho grande. O que eu vi naquela noite não era bicho, não era homem. Era os dois, e não era nenhum dos dois. Era grande, Firmino calculou, pelo angico onde ele estava, que a criatura tinha mais de 1,80 m na posição em que estava, que era agachada, de 4. Quando se levantou, e ela se levantou, ficou em 2 patas por alguns segundos antes de voltar para o chão. Ultrapassava 2 metros. A pelagem era escura, quase preta, mas havia partes do corpo onde a pele aparecia, e essas partes eram de homem. Ombros, parte do peito. As mãos, Firmino insistiu nisso, as mãos eram de homem. Dedos longos, palma larga, só que com garras. O rosto ele não viu completamente. Viu o focinho, comprido, de cachorro, e viu os olhos quando a criatura passou perto de um ponto onde o luar batia mais forte. Os olhos brilhavam, não como o olho de animal que reflete luz, brilhavam por conta própria. Uma cor entre o amarelo e o laranja, que Firmino disse que era a coisa mais perturbadora de tudo, porque havia inteligência naquele brilho. Não era olho de bicho com fome, era olho de coisa que pensa. Ele atirou. 2 tiros, distância de uns 20 metros, munição grossa. Acertou, ele tinha certeza. Era homem que não errava a essa distância. A criatura sacudiu, emitiu aquele som gutural mais alto, virou na direção dele, olhou direto para cima, pro angico começo, e então correu. Não correu como o bicho corre, correu em 2 patas, pelos primeiros metros, numa velocidade que Firmino disse que não fechava com o tamanho do corpo. Depois foi pro chão, de 4, e sumiu na mata numa questão de segundos. Firmino ficou no angico até o dia clarear, não desceu antes. De manhã, foram até a mata com seu Aristides e mais 2 peões. Encontraram sangue bastante, no rastro que a criatura tinha feito ao fugir. Mas o rastro sumia depois de uns 100 metros. Não havia carcaça, não havia criatura ferida caída. Sumiu. E Valdevino não estava na fazenda. O catre dele no paiol estava vazio. Os pertences, que eram poucos, tinham ido junto. Ninguém tinha visto ele sair. Nunca mais apareceu. Firmino me contou isso tudo poucos meses antes de morrer, numa tarde em que a gente estava sentado na varanda da casa dele tomando café. Ele me contou sem enfeite, sem drama, com a mesma voz seca que usava para falar de qualquer coisa. No fim, ficou em silêncio um tempo, olhando para o horizonte, e disse: O que me pesa não é o que eu vi, é que eu atirei 2 vezes, Dirceu. Munição grossa, distância certa. Vi o bicho sacudir com o impacto. Acertei. E ele foi embora andando. Fez uma pausa. Caçador que não consegue matar o que caça não dorme igual antes. Nunca mais. Ficou quieto de novo. Depois levantou, entrou em casa, e não falamos mais no assunto. Ele morreu uns 5 meses depois. Causas naturais, dizem. Eu acredito nisso. Mas na última vez que fui visitá-lo no hospital, 2 dias antes do fim, ele estava acordado e me olhou com uns olhos que já estavam indo embora, e disse uma coisa que eu não entendi direito na hora.
Aqueles olhos, Dirceu. A criatura olhou para mim lá de cima do angico. Fez uma pausa, respirou fundo. Mas eu nunca tinha falado para ninguém onde eu estava naquela noite. Fechou os olhos. Eu fiquei com aquilo na cabeça enquanto saía do hospital, enquanto dirigia de volta para casa, enquanto tentava dormir naquela noite. Fico até hoje,